Sim, aqui acho que é importante ter claro as funções do G20 e da COP. Então, assim, no G20 a gente não vai e não trata de nada que envolva o núcleo duro da COP, ou seja, aquilo que é missão específica e exclusiva da COP. Por exemplo, na COP, inclusive a expectativa para Baku esse ano, os países vão definir quais são as novas metas, né, de financiamento. Hoje a gente trabalhava com 100 bilhões por ano que os países desenvolvidos deveriam alocar, inclusive e especialmente por meio desses fundos, para a transição dos países em desenvolvimento. Na verdade, seja dito que esses 100 bilhões nunca foram efetivamente colocados anualmente pelos países desenvolvidos. No ano passado, segundo as métricas da OCDE, finalmente chegamos aos 100 bilhões, mas foi o único ano em que de fato a gente teria tido esses 100 bilhões alocados pelos países desenvolvidos. Em Baku, teremos uma nova meta, 150, 200 bilhões por ano, a ver o que vai sair. Então, o G20 não trata dessa meta específica. Isso é uma discussão COP, UNFCCC então a missão é muito clara deles lá. O G20 também não trata de definição dos objetivos que as nossas contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs, vão ter, que se vinculam ao Acordo de Paris. Isso é também uma coisa que a COP trata. Então, para Belém, a expectativa é que a gente tenha justamente as novas NDCs apresentadas pelos países, que é basicamente os países dizendo, esse é o meu caminho de descarbonização, essas são as minhas metas, para tais setores, e a expectativa é que os países tenham mais ambição nas suas metas com as NDCs que vão ser apresentadas em Belém. Então o G20 também não trata disso. O que é que o G20 trata? Para financiar as NDCs, para financiar a transição, você precisa de muito mais recursos do que os 100 bilhões que os países desenvolvidos devem passar, segundo os acordos das Nações Unidas, nas COPs, aos países em desenvolvimento. E, portanto, você precisa, no fundo, mobilizar uma série de atores que estão fora desse núcleo duro da COP, bancos multilaterais, fundos verdes, que aí, no caso, tem uma ligação direta com esses 100 bilhões, esses recursos, setor privado, bancos nacionais, bancos subnacionais, e é com esse núcleo, esse grupo de stakeholders que o G20 sim tem uma capacidade de mobilização e sua pressão política pode fazer efeito de transformação, ou seja, esses atores serem mais ativos, eles conseguirem mudar suas políticas e conseguirem, portanto, gerar mais recursos para financiar a transição. Então, por isso que eu gosto de usar a ideia de que no G20 a gente trabalha ao redor da COP. A gente conecta com os temas da COP, mas fora do núcleo duro que é negociado na COP, a gente não toca nisso. Mas ao redor da COP, no fundo, é onde está a maior parte das soluções de financiamento para a transição. Porque, de novo, não são 100 bilhões que vão resolver o problema da transição no mundo. E os trilhões que a gente vai ter que mobilizar passam por uma série de temas que o G20 toca. Questões que envolvem, inclusive, regulação e política macroeconômica, política fiscal, que em alguns dos grupos a gente toca aqui, a própria questão de conexão entre comércio e transição e financiamento, também o G20 toca. Então, para esses outros temas ao redor da COP, o G20 é fundamental. Eu diria que da forma como o Brasil montou sua agenda, as nossas entregas vão ajudar, uma vez que a gente tem as definições em Baku, as novas metas de financiamento, uma vez que a gente tem as novas NDCs que a gente espera que sejam mais ambiciosas e que sejam conectadas a planos de investimento, a gente tenha um ambiente ao redor desses temas muito mais que nos conduza a de fato ter mais financiamento para conseguir alcançar aquelas ambições. Esse controle do processo pelos países também é muito importante, de novo, conecta perfeitamente bem com a agenda de facilitar acesso aos fundos, porque não só o dinheiro tem que chegar mais fluido, mas ele tem que chegar de novo, segundo as prioridades dos países. Então a gente está endereçando, na verdade, com, digamos, uma linha mais voltada à facilitação de acesso, a gente está endereçando uma série de questões que tocam diretamente a planejamento e a como os países vão conectar com esses recursos baratos para financiar a sua transição. E mudar um pouco a lógica onde a gente tem menos controle hoje e muitas vezes com recursos muito escassos e pingados. Assim, 70 milhões de dólares. 70 milhões de dólares pode ser muito para
para um projeto pode ser nada para a maior parte dos projetos que a gente tem. Então, ter também mais recursos alocados que nos permitam fazer uma estratégia de uso desses recursos mais consciente, de novo, conectado com prioridades, é fundamental. Mas o nosso ponto não adianta só mais recursos, a gente precisa sim de mais recursos. Mas o recurso tem que chegar na ponta e segundo os interesses dos países em desenvolvimento. Por isso que, ao colocar isso como nossa prioridade 1, o que a gente quer, primeiro, que os recursos que existem cheguem de fato na ponta, ou seja, quebrar essas camadas de burocracia e facilitar a conexão dos nossos projetos com o financiamento dos fundos. De novo, financiamento muito barato, esse é o ponto. Um crédito que chega com bases muito baratas e que viabiliza muitos projetos que precisam de um crédito muito barato, que tem um risco-retorno complicado, né? Especialmente na área de natureza. Então, a gente precisa de... é difícil você contabilizar ainda, né, retornos, por exemplo, que sejam muito atrativos para o setor privado vir investir na Amazônia. Também é outra parte da nossa agenda também no grupo de finanças sustentáveis. Reforçar essa questão de soluções baseadas em natureza e como viabilizar que não só recursos públicos financiem isso, mas cada vez mais o setor privado entre nisso. Para isso, tem que pensar numa agenda de como tornar a natureza um ativo útil e que a gente consiga capitalizar no sentido positivo, que é veja o valor da floresta em pé, o valor não só em termos de redução de carbono, mas também manutenção de biodiversidade, manutenção de ecossistemas, etc. Então, tudo isso para dizer que o acesso aos fundos passa também por um reforço da conexão entre as necessidades, interesses e prioridades dos países em desenvolvimento, ou seja, e esse recurso que vem deles. Então, não basta só também o recurso chegar, ele tem que chegar de acordo com as nossas prioridades. Então, não adianta a gente ter um projeto em Belém que é crítico para o Brasil e esse projeto não conseguir ser financiado pelo GEF, por exemplo, porque nos termos do GEF você tem questões que não endereçam esse tipo de projeto. Então, essa conexão entre facilitação de acesso e reconhecimento de prioridades dos países na hora de financiar os nossos projetos é fundamental. E as duas coisas casam, né, muito bem na P1, na nossa prioridade 1, e uma conexão muito clara também com a prioridade 4, que é essa história de financiamento de soluções baseadas em natureza, ou seja, como a gente reforçar esses pontos. E, de novo, para Belém e para a Amazônia em geral é um aspecto muito importante, ou seja, como você conseguir de fato fazer com que cada vez mais a gente tenha enquadramentos financeiros que permitam fluxo de recursos, e aí no que a gente chama de blended finance, ou seja, financiamentos mistos, em que eu consigo pegar uma parte de um recurso de doação, mais uma parte de um recurso de um crédito a 1% ao ano, outra parte de um recurso do BNDES a 5% ao ano, e conseguir financiar um projeto com custo de capital muito mais baixo, né? E aí viabilizar aquele projeto que não será viabilizado a 10% ao ano, por exemplo. Os fundos, eles são criados, alguns deles por convenções, inclusive pela própria COP, como o GCF, e eles são uma forma de mobilização de recursos dos países desenvolvidos, dos tesouros nacionais, ou seja, de recursos públicos desses países, como parte da compensação por serem os grandes emissores que levaram ao aumento da temperatura. E esses recursos deveriam ser investidos em países em desenvolvimento para ajudar na transição desse país. Então, o GCF foi criado assim, o GEF também é assim. O CIFS tem um modelo diferente porque ele foi pensado para ser temporário enquanto o GCF não era criado, mas ele acabou perdurando no tempo e tem uma dinâmica diferente. Então, o CIFS e o GCF cuidam um pouco da mesma coisa, que é uma agenda mais climática, mais voltada inclusive à mitigação, ou seja, redução de emissão de carbono. Mas que ao longo do tempo foram criando seus espaços específicos de atuação. Então os fundos basicamente são esses espaços onde recursos públicos são alocados, especialmente em países desenvolvidos, para financiar transição e projetos sustentáveis em países em desenvolvimento. Por que a gente colocou isso como prioridade 1 do grupo de finanças sustentáveis? Porque os países em desenvolvimento têm encontrado muita dificuldade de acessar esses fundos.
Então, mesmo um país como o Brasil, e eu lido com isso na Fazenda pelo lado do cliente Brasil, representando o Brasil nos fundos, e todos os projetos que vão para os fundos têm que passar pela minha subsecretaria lá na Fazenda. A gente tem muita burocracia, muitos critérios, um excesso de camadas de burocracia que muitas vezes impedem que o recurso dos fundos cheguem nos projetos aqui. Mesmo um país como o Brasil, que tem instituições relativamente fortes, ou seja, ministérios, capacidade técnica, grandes bancos como BNDES, Caixa, que podem ter acesso, por exemplo, ao GCF, que o BNDES e Caixa, por exemplo, nunca acessaram o GCF. Porque o processo de acreditação já foi muito longo. Na primeira tentativa que eles fizeram, Caixa é mais recente, mas o BNDES está mais tempo, não conseguiram acessar por conta de dificuldades, né, dessa burocracia. Então, ao enxergar isso, a gente viu, tem um pool de recursos que existe hoje, especialmente em CIFs e GCF, que precisa chegar na ponta, que não está chegando, tem que gerar impacto.